Bom dia, sexto ano. Tudo bem por aí? Eu vou hoje, corrigir com vocês a ortografia do S, SS, C e C cedilha. Tá certo? Hoje eu quero focar em ortografia. Todo mundo, por favor, peguem a apostila, página 14. A língua portuguesa tem muito disso, né? A gente pronuncia com um som e escreve com outra letra. E o que faz com que a gente aprenda a escrever corretamente? Muita leitura, muita observação, o que tiver regra, assimilar essa regra, tá certo? E estar sempre com vontade de escrever corretamente. Não é vergonha consultar o dicionário, tá? Ficou com dúvida? Consulte o dicionário. Ele está ali, para isso, né? Para nos auxiliar. Então vamos treinar aqui um pouquinho a nossa escrita. É tão importante você escrever corretamente. Você já escreve e fala a sua língua mãe há muito tempo. Não se sinta confortável em escrever errado, tá bom? É muito feio, é um desprezo, uma desvalorização à sua língua. Então vamos lá. Ortografia do S, SS, C e C cedilha. Leia a tira a seguir e responda às questões propostas. Classe. A lição de casa era para descobrir o que significa genética. Wilberforce, Thorny-Apple, o que você descobriu? O meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Nós estamos aqui diante de uma história em quadrinhos, né? Essa aqui é uma tira. Tira é só assim, né? Uma linha. E a gente está observando a presença de textos não verbais, de textos verbais. E o mais interessante, né? É um texto leve que causa o humor. Então, vamos lá. Quem são os personagens desta tira? Você acerta, se escreve. Professora e aluno. Tá certo. Então, os personagens são a professora e o aluno chamado, nossa, olha o nome dele, Wilberforce Thorny-Apple, certo? Wilberforce Thorny-Apple, que nome, né? Ponto. E tem outra resposta. Onde se passa essa cena? Na sala de aula, você colocou? Então, você acertou. Eles estão em uma sala de aula. Então, a tia vai repetir aqui. Os personagens são a professora e o aluno, chamado Wilberforce Thorny-Apple. Eles estão em uma sala de aula. Sempre numa história em quadrinho tem a apresentação, né, dos personagens, do lugar. Vamos continuando aqui, né? No segundo aqui e no terceiro quadros, os balões referem-se a falas de pessoas que não aparecem no quadro da fala, no mesmo quadro da fala. Como é possível saber? Ó, essa fala veio para cá, essa fala veio para lá. Como é que eu posso saber, né, que no segundo e no terceiro quadros, os balões referem-se a falas de pessoas que não aparecem nesse mesmo quadro? Você acerta quando diz, né, que é pela direção por onde esses rabichos vêm, né? Eles estão direcionados em outro campo, em outro lugar. Então, vamos escrever isso? Então, porque os balões estão direcionados para fora dos respectivos quadros. Para fora dos respectivos quadros.
né? Os rabichos estão para fora, mostrando que aqui é a fala da professora que está continuando, mostrando que aqui é a fala do aluno, né? Muito bem. Tá dando tempo aí de copiar direitinho? Não? Aí, a tia tá repetindo aqui, para você poder tirar print, porque os balões estão direcionados para fora dos quadrinhos dos respectivos quadros. O humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são essas duas palavras? O que é genética? Ah, meu pai disse que é aquele remédio na farmácia que não tem marca. Quer dizer que o pai ajudou errado. O pai confundiu genética com remédios genéricos. Muito bem, se você colocou isso. Exatamente. Pela resposta do aluno, pela resposta do aluno, vírgula, pode-se concluir que ele confundiu genética com genéricos. Ele confundiu genética com genéricos. Deixa eu arrumar aqui. Genética com genéricos, certo? Isto é medicamentos genéricos. Aqueles que não têm marca, por isso tem um preço, né, um pouco mais acessível. Isto é medicamentos genéricos. Genéricos. Então, pela resposta do aluno, pode-se concluir que ele confundiu genética com genéricos, isto é, medicamentos genéricos. Vou deixar de novo para você registrar aí. Pela resposta do aluno, pode-se concluir que ele confundiu genética com genérico, isto é, medicamentos genéricos sem marca, que tem um preço mais acessível. Pela proximidade dos sons, né? Pela proximidade dos sons que houve essa confusão. E às vezes, né, a gente escreve errado porque eu falo, por exemplo, casa é grafado com S, mas se tem som de Z. Taça, taça tem som de S, mas é grafado com C cedilha. Então, essa proximidade dos sons, ou falar de um jeito, escrever de outro, causa confusão, principalmente na língua portuguesa. Combinado? A tia deu uma paradinha, deu uma conversadinha aqui para dar tempo de você copiar, tirar print, fotografar aí com o celular, tá bom? Então, vamos dando continuidade. Dando continuidade aqui na outra página, a gente tem assim. Ele não carregou. Opa, carregou. Na tira, há palavras. Desculpa, deixa eu começar de novo. Na tira, há as palavras casa e significa, escritas com a letra S. Lê em voz alta, prestando atenção ao fonema, som, que a letra S representa em cada uma, e assinale a alternativa correta. Casa, esse S tem som de Z. Significa, tem som de S. Então, quer dizer o quê? Que a letra S representa o mesmo som nas duas palavras?
Não. Significa que a letra S representa fonemas. Os fonemas são sons diferentes nessas duas palavras? Sim. Marca aí. Vamos entender um pouquinho o que é fonema? Olha aí no lado aí na sua apostila. Deixa eu abaixar aqui. Aqui fica a fotinha da tia, quando a tia está falando, eu vou ler aqui na apostila. Fonema e letra. Quando falamos em letra, nos referimos apenas à palavra escrita. Quando falamos em fonema, som que pode ser representado por uma letra, estamos nos referindo à pronúncia, isto é, a palavra falada. Então, quando a gente fala letra, é a representação gráfica, a escrita. Quando a gente fala fonema, é o som que essas letras emitem. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar um mesmo som. Por isso que às vezes vocês confundem, né? Copie do primeiro quadrinho as palavras com o mesmo som que o representado pela letra destacada em significa. Então, lá no primeiro quadrinho, nós vamos buscar as palavras que têm som de S e não som de Z. Então, você acerta se você acha classe, lição e descobrir, por causa do S, né? Muito bem. Então, vamos lá. Classe, entre aspas, classe, lição e descobrir. Estou procurando, né, alternativas que falem que essas palavras aqui têm o som de S. Classe, lição, descobrir. Embora elas estejam grafadas com letras diferentes, elas têm o som de S. Classe, lição, descobrir. Nas palavras que você copiou, que letras representam o som S? Dois S? Sim. C cedilha? Sim. E o S? Sim. Então, a gente vai falar em classe, dois pontos, SS, ponto e vírgula. Em lição, C cedilha. Em descobrir, dois pontos, S. Certo? Então, essas letras são diferentes, mas elas possuem o mesmo som. Olha essa pesquisa aqui. Com base em seu conhecimento, faça o que se pede. Pesquise em revistas e jornais 10 palavras escritas com SS. Vocês pesquisaram? Pássaro. O que mais? Assar. Pêssego. Pássaro, assar, pêssego, sucesso. O que mais? Agora assim vai fugindo, né? Mas você tem que pesquisar 10, tá bom? 10 palavras que tenham SS. E depois eu quero, né, que você até comente comigo.
Da observação dessas palavras, assinale a alternativa correta quanto ao uso, incorreta quanto ao uso de SS. As duas letras representam apenas um som, não é verdade? As duas letras, eu não falo assim, sucesso só, eu falo de uma vez, sucesso. As duas letras representam um fonema apenas, certo? Nós estamos em busca da incorreta, né? Não se inicia a palavra em português com SS, é verdade. Elas estão sempre no meio, né? Então, é verdade. Sempre representa o fonema S, também está certo. É usado entre vogais, sim, entre duas vogais. É usado após consoantes? Não. A gente não falou que é usado entre duas vogais? Então, ele vai estar sempre após uma vogal, né? Então, marcamos a incorreta. Na tira, há a palavra lição. Normalmente, usa-se C cedilha em palavras derivadas. Complete o quadro seguindo o exemplo. Canto, canção. Ele não vai me dar margem para escrever? Não dá. Ah, aqui dá. É infrator, infração, certo? Relativo, relação. Relativo, relação. Ativo. Deixa eu te achar onde que tá. Ativo, ativação. Condutor, condução, certo? Então, vai lá. Quando a palavra tem C cedilha, é porque ela é derivada. Infrator, infração. Relativo, relação. Ativo, ativação. Condutor, condução. Olha o que está escrito. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to, tor e tivo. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos, vocábulos são palavras, terminadas em to, tor e tivo. Vamos continuar? Conter, contenção. Manter, manutenção. Manutenção. Reter, retenção. Deter, deter. Detenção. Obter, obtenção. Então, vamos lá? Manter, manutenção. Reter, retenção. Deter, detenção. Obter, obtenção. Acompanha aí a explicação. Usa-se C cedilha em substantivos terminados em tensão. Derivados de verbos que terminam em ter. Usa-se C cedilha em substantivos terminados em tensão, derivados dos verbos terminados em ter. Continuando aqui do lado. Abdicar, abdicação. Abreviar, abreviação. Contar, contação. Contação. Aclamar, aclamação. Acomodar, acomodação.
são. Vamos ler o que está escrito na regra. Usa-se C cedilha em substantivos terminados em são, derivados de verbos que se retirou a letra R final. Contar, contação, abreviar, abreviação, aclamar, aclamação, acomodar, acomodação. Certo? Olha, quando você está lendo, você vai guardando aí. Não tem, mas essa palavra está marcada, mas ela não está errada não, tá? Ela não, a gente vai gravando quando a gente vai fazendo uma leitura mais atenta e observadora das letras, de como se grafa a palavra. Considere o fonema representado pela letra C nas palavras a seguir. Classe, você, casa, descobrir, descobriu, descobrir, farmácia, significa, marca, genética. A letra C não representa o mesmo fonema em todas as letras. Você viu que aqui o som de C aqui, ó, classe, é K. Você é som de S. Casa, aqui é K. Descobriu, K. Farmácia. Então, divida em dois grupos de acordo com o fonema representado. Então, a gente observa que aqui tem fonema, eu repito, fonema é som, tem o fonema K. Só um minutinho, cadê o outro aqui? Tem o fonema K. Acho que é aqui. Fonema K. E tem, né, o fonema, na outra linha que já eu escrevo, ele não desce. Fonema K. Quais são as duas, quais são as palavras que tem aqui o C com som de K? Classe, classe, classe. Depois, casa. Depois, descobriu. Descobrir. Descobriu. Descobrir. Depois tem significa. Significa. Genética. Marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, esses são os sons que tem o C com fonema K, o som K. Classe, casa, descobriu, descobrir, significa, genética, marca, certo? E agora, ele não deixou abaixar, por isso que eu vou fazer na mesma linha. Fonema, aí, com o som de S. Os fonemas que tem aí o C com som de S é você, você e farmácia. Só dois. Você e farmácia. E a gente vai observando que a letra C representa o fonema S quando está seguido de quais letras? E, I, E ou I, né? Então, ao lado de E e I, a letra C tem o som de S. Agora, nós vamos para a interpretação de mais uma tirinha aqui. Como reconhecer efeitos de sentido decorrentes da relação entre linguagem verbal e não verbal. Então, olha aqui.
Leia a história do menino maluquinho e resolva a questão proposta. O menino maluquinho. Finalmente, finalmente um espaço livre para eu brincar. Olha que gracinha, ó. Ele usa certinho. Não é para mim, para eu brincar. Quilômetros e quilômetros para eu fazer o que quiser. Tenho que caprichar, fazer uma maluquice muito louca, algo que ninguém nunca fez, para ficar na história. Deixa eu ver. Bem, sei lá, deu branco, né? Vai fazer nada de novidade. Então, aqui, a gente vai interpretar esse quadrinho. Quando eu trago uma atividade dessa daqui para vocês, eu estou querendo que vocês observem, né, os quadrinhos que têm essa linguagem mista de texto verbal, texto não verbal, o personagem, né? Aqui a gente vai observando que ele está em movimento. Tudo aqui decorre para o humor. O Menino Maluquinho, né? Esse texto é de Ziraldo. O Menino Maluquinho, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1992. Continuando aqui, meus pequenos. O Menino Maluquinho é bem conhecido. Está sempre fazendo maluquices. Na tirinha anterior, ele está feliz porque tem muito espaço para brincar. Só que, repentinamente, não se lembra de nada para fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante dois elementos, um verbal e outro não verbal, que são, respectivamente, o uso de algo e o olhar surpreso no quinto quadrinho. Quinto quadrinho, ele não está com o olhar surpreso, né? Ele não está com o olhar surpreso. E a palavra algo não ajuda ele a ficar confuso, não. A expressão deu branco e o espaço restrito do primeiro quadrinho, não, é que ele está cheio de ideia, né? O primeiro quadrinho, a gente está achando que ele vai aprontar todas. O uso das reticências e o olhar desconfiado do menino no quinto quadrinho. Então, né, as reticências deixam assim ele sem saber, o olhar desconfiado de que não vai dar conta de fazer nada, né? Então, aqui sim a gente vai marcar a letra C. A expressão deu branco e o espaço em branco no último quadrinho, espaço em branco tem em todo a história. Toda a história tem espaço em branco, né? Por isso que ele está todo entusiasmado de que ele vai poder fazer muita coisa. Então, não é. Outra coisinha aqui. A expressão deu branco e o espaço limitado, não. Quando eu uso a palavra limitado, eu já tirei toda o desejo dele de fazer tanta coisa, porque o espaço é justamente o contrário, ilimitado. Então, a resposta correta, letra C, eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Então, olha aqui. Vamos só ler aqui o que está falando sobre essa leitura aqui para a gente aprender. Vamos lá, todos comigo? Para que você construa os sentidos textos compostos de linguagem verbal e não verbal, é preciso que esteja atento às relações entre imagem, foto, desenho, colagem, e texto escrito ou falado. Nesse quadrinho do Menino Maluquinho, as imagens ajudam a criar a narrativa, compondo alguns elementos: personagem, passagem do tempo e cenário. Eu já falei com vocês, uma narrativa ela tem todos esses elementos, né? A gente tem os personagens, a apresentação dos personagens, a marcação do tempo, do cenário. O imenso espaço à disposição do personagem é confirmado pela fala dele. Quilômetros e quilômetros para eu fazer o que quiser. Do terceiro quadrinho em diante, ele mostra seu conflito. O que fazer com todo esse espaço?
por fim decide jogar videogame, deixando subentendido que essa é a sua atividade rotineira, e que não consegue pensar em outras. Após a leitura dos quadrinhos, é necessário atenção para a leitura do enunciado da questão que, nesse caso, recupera parte do enredo e exige a identificação dos elementos verbal, que é a parte escrita, e não verbal, imagem, que ajudam a construir a ideia de que o personagem não sabe o que fazer. Sabendo disso, é hora de avaliar cada alternativa. A letra A está incorreta, pois quando o personagem diz que quer fazer algo, ainda não está evidente a incapacidade dele de pensar em uma brincadeira. Como eu disse, ele está muito empolgado, cheio de ideias na cabeça, ainda não definiu. A letra B está incorreta, pois, embora a expressão deu branco remeta ao esquecimento, o primeiro quadrinho não apresenta espaço restrito. É o contrário, o espaço é ilimitado, aberto. Continuando, a letra C nós marcamos como a correta, pois no quinto quadrinho o personagem percebe que não tem ideia do que vai fazer, e isso se reflete no uso de reticências, indicando que ele não consegue completar as frases, linguagem verbal, e pelo seu olhar demonstra preocupação, decepção, frustração. A letra D está incorreta, pois a imensidão do espaço não transmite a noção de fala, de ideia do personagem. E a última é incorreta, pois é falsa a informação de que nos 5 primeiros quadrinhos o espaço é restrito. Já falamos disso em outra alternativa, é o contrário. Ele está muito empolgado porque é muito espaço, é muita extensão para ele inventar um monte de maluquices. Vocês têm uma tarefa no livro de atividades para fazer referentes a essa ortografia do S, SS, C e C cedilha. Páginas 33 a 38. E é para segunda-feira. Eu espero que vocês façam, utilizem do dicionário, caso surjam dúvidas, tá bom? E treinem bastante quando estiverem resolvendo, faça leitura, observe a palavra escrita, aí o cérebro vai fotografando como se grafa essas palavras. E lembre-se, escrever certo é respeitar a sua língua materna. Não se acostume a escrever errado. Combinado? Eu agradeço a atenção, um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau!